Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje iremos apresentar para vocês sobre a anomalia dos cromossomos sexuais e daltonismo. Bom, aqui é os integrantes, Gabriel Carneiro, Gabriel Henrique, João Pedro e Vinícius. Nós somos do terceiro ADM da Escola ETEC Cônigo José Bento. Temos um sumário também, que é a introdução do que nós vamos, do tema que estamos falando, a anomalia dos cromossomos sexuais e o daltonismo. Que rufem os tambores e que venha a introdução. Opa, como vai? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você saberia me dizer o que são anomalias nos cromossomos sexuais? Acredito que não, né? É uma coisa bem fora do comum. Mas, bom, não se preocupe. Esse é exatamente o tema do nosso trabalho. Falaremos logo em seguida sobre. Mas desde já te falo, não é uma coisa muito difícil não. Podemos categorizá-los como diferenças no número ou na composição dos cromossomos sexuais. O que são eles? Bom, são os cromossomos responsáveis em distinguir o sexo das crianças, no caso, nos seres humanos. Mas a anomalia nos mesmos, como eu falei anteriormente, pode vir a causar deficiências nas pessoas. E é por isso que eles são de importante estudo. Veja bem, você deve estar imaginando aí, eu não ouvi muito falar sobre isso, deve ser uma coisa rara de se acontecer, né? Não muito relevante. É o que muitas pessoas pensam, mas deixa eu falar a verdade. Na verdade, não. De acordo com a revista médica, edição número 6, cerca de uma criança a cada 400, uma estimativa, tem anomalias nos cromossomos sexuais, o que é um número muito alto. E sobre os cromossomos sexuais, também pode ser causado o daltonismo, isso, na verdade, por um alelo presente nos mesmos. O daltonismo, por sua vez, também é um caso bem importante aqui. De acordo com a OMS, 350 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com tal problema. Só no Brasil, 8 milhões de pessoas sofrem. E, muitas vezes, são negligenciadas pela sociedade. Bom, agora que você já foi introduzido ao assunto, sigamos com o nosso trabalho. Mas enfim, o que é uma anomalia nos cromossomos sexuais? Uma anomalia nos cromossomos sexuais refere-se a qualquer alteração ou variação nas características genéticas normais dos cromossomos sexuais. Nos seres humanos, os cromossomos sexuais determinam o sexo biológico, com as mulheres normalmente tendo 2 cromossomos sexuais X e os homens tendo um cromossomo sexual X e um Y. Existem várias anomalias cromossômicas sexuais conhecidas, incluindo a síndrome de Turner, 45,X. É uma condição em que uma mulher possui apenas um cromossomo X, em vez dos 2 cromossomos sexuais normais. Isso pode levar a características físicas distintas, como baixa estatura e a ausência de menstruação e problemas de fertilidade. Outra síndrome é a síndrome de Klinefelter. É uma condição em que um homem tem um cromossomo X extra, resultando em um carotipo 47,XXY. Os indivíduos com a síndrome de Klinefelter podem apresentar características físicas como alta altura, ginecomastia, crescimento anormal das mamas, infertilidade e dificuldades de aprendizagem. E agora por último tópico, mas não menos importante, o tão aguardado e esperado, daltonismo. O que é daltonismo? O daltonismo, ele consiste com um indivíduo que apresenta dificuldade na identificação das cores, tais como os vermelhos e verde. Há casos mais graves em que o paciente não consegue identificar as cores, ou seja, ele vê tudo preto e branco, ou cinza. A principal característica que a gente pode considerar que demarca o daltonismo é a dificuldade de identificar e diferenciar, sobretudo, o vermelho e também o verde. São as cores que eles mais têm dificuldades em identificar. Mas também há variações e diferentes graus de intensidade no qual pode ser o manifesto. Como vocês vão ver mais à frente, tem também com azul, amarelo e etc.
Para vocês entenderem melhor, agora nós vamos falar para vocês como os olhos diferenciam as cores. Você deve estar se perguntando, tá, né, falaram do daltonismo, falaram o que é, mas enfim, como que a gente vai saber como que o olho identifica as cores? É isso que nós vamos ensinar para vocês agora. Os olhos, né, para eles transmitirem e identificarem as imagens para o sistema nervoso central, eles precisam da retina. Na imagem que tem aí no slide, acho que eu acredito que vocês consigam ver, na parte de cima tem essa bolinha, certo? Tudo colorido. Isso é a retina dos olhos, tá bom? Então é ela que identifica as imagens e transmite para o sistema nervoso central. Aí tem também os auxiliares, né? Que são os fotorreceptores. Eles são possíveis de determinar a quantidade de luz, tá, no ambiente. Então, quando você liga a tela do celular muito forte, aquela claridade, ou do notebook, ou até mesmo do sol que bate no olho, você fecha os olhos e fala, nossa, que luz! Então, isso daí é os fotorreceptores, né, que identificaram essa luz, e aí perceberam que é muito forte para o seu olho, né, então ele automaticamente faz você fechar o olho, tá? E por isso que ele forma uma camada interna de células no olho, que é isso, é o poder de reação de fechar o olho na hora de sentir uma luz mais forte. Aí nós temos também os bastonetes, tá? Eles são responsáveis pela visão noturna. A gente não enxerga muito bem de noite, né? Pode ver que os gatos têm os batonetes mais fortes e maiores, né? Que eles são distribuídos por toda a retina, tá? Então por isso que os gatos enxergam de noite e a gente não. A gente até enxerga, mas pouca coisa, né? E como eu disse para vocês, eles são responsáveis pela visão noturna. Tem os cones também, que eles promovem a visão diurna, tá? Que é de dia. E distinção das cores. Tais estruturas são encontradas na região da mácula, no centro da retina. Então é aquela bolinha preta que a gente tem no centro da retina, tá? Aquilo lá é mácula. Em pacientes com daltonismo, os cones não trabalham de forma adequada. Desta forma, a distinção das cores é prejudicada, tá? Então, resumidamente, quando os cones não trabalham, as cores embaçam. Não é cores e nem cornes, tá? É cones. Literalmente cones. Vamos lá, né? Hora do tópico que entendendo o quadro. Se você ficou no celular até esse presente momento, ou não entendeu nada, ou não prestou atenção, recomendo, né, que era para ter prestado atenção, mas tá tudo certo, mas recomendo que você preste atenção agora, nesse momento. Pare tudo que você está fazendo e concentre aqui no entendendo o quadro, que é o resumão de tudo, para você captar vossa mensagem numa prova não tirar zero. Bebi, casei, arrependi, me separei. Bebi, casei, arrependi, me separei. Aham, muito bom. Tenho certeza que quem não estava prestando atenção focou agora para prestar atenção nessa música ou pensando, que música que é essa, gente? Mas foi só uma chamada de atenção. Então vamos lá para o tópico. Entendendo o quadro. O daltonismo ele consiste em uma disfunção da visão que altera de maneira substancial a capacidade do indivíduo de identificar cores, tá bom? Também pode ser mencionado como discromopsia ou ainda como discromatopsia, tá ok? Então se você ouvir alguma dessas palavras, é daltonismo, tá? Dentre as cores que apresentam maior dificuldade de serem percebidas estão, além do vermelho e do verde, que é o caso mais comum, o azul e igualmente o amarelo, como está aí na foto, as cores citadas aqui nesse contexto para vocês, tá? Para vocês lembrarem. Vão lembrar lá dos pininhos, do boliche, né? E aí vão olhar para essa foto e vão lembrar, lembrei as cores, tá bom? Nesses casos, são uma manifestação tende a ser menos recorrente, tá? Nos casos de azul e amarelo. De modo geral, essa acaba sendo a única alteração que os daltônicos apresentam. Um grupo relativamente pequeno, dentro desse grupo consegue enxergar apenas tons de branco e cinza, como você tem lá em cima já para vocês, né? Falei que ia aparecer. O daltonismo pode também ser caracterizado como parcial, uma vez que o paciente consegue enxergar as cores, mas com uma tonalidade mais fraca. Tudo dependerá do quanto os cones oculares foram afetados em decorrência da herança genética. Lembrando que os cones é o que auxilia na identificação de cores dos olhos, tá bom? Como eu disse para vocês, quanto maior os cones e melhor, né? É melhor a identificação. Se os cones estão fracos ou se vem por hereditariedade, né? Já se daltônico, os cones são automaticamente fracos e aí as visões e cores embaçam. Tá ok? Agora vamos falar dos tipos de daltonismo.
Vamos lá para os tipos de daltonismo. Estamos terminando, gente. Falta apenas 19 slides. Tenho certeza que vocês vão tomar um susto. Mentira, falta 18 só. Tô brincando. Vamos lá. Como mencionado, o daltonismo pode ser dividido em tipos, sendo eles. Primeiro, daltonismo acromático. Também chamado de monocromacia. Esse tipo de daltonismo é raro, como eu disse para vocês. É onde o paciente enxerga apenas preto e branco, né? Como eu citei anteriormente, é raro e o paciente enxerga apenas preto e branco, tá? Não enxerga mais nada, só preto e branco. A deuteranopia, tá? Deuteranopia é o quê? É a pessoa que não consegue distinguir a cor verde, tá? E enxerga apenas marrom no lugar, tons amarronzados. Então ela não consegue distinguir o verde, enxerga tons amarronzados. A terceira, protanopia. Protanopia, ela tem dificuldade em enxergar a pigmentação vermelha, tá? E no lugar eles enxergam a cor verde, como similar ao vermelho, tá ok? Então, para o quarto e o último, mas não menos importante, a tritanopia. Nesse caso aqui, eles têm dificuldades para distinguir as cores azul e amarelo, tá? O azul acaba sendo uma tonalidade diferente, enquanto o amarelo é visto como rosa. Olha só que interessante, né? Antigamente, eu mesmo falava, não, daltônico é quem não enxerga a cor. Mentira, errado. Lógico, não enxerga a cor, né? Tem dificuldade em enxergar a cor, porém, não é um só. Não pode generalizar. Tem diferenças. Vamos lá. Então, retomando aqui para vocês entenderem. O primeiro, tá bom? O daltonismo acromático. Eles enxergam apenas preto e branco, só isso, tá? O deuteranopia. Em vez de enxergar verde, no lugar de verde, eles enxergam tons amarronzados. O protanopia, né? Em vez de enxergar vermelho, no lugar do vermelho, eles enxergam verde. E o tritanopia, em vez de eles enxergarem, né, azul e amarelo, o azul fica uma tonalidade diferente e o amarelo fica rosa, tá bom? Agora vamos falar, né, do que causa o daltonismo. Então, o daltonismo não foi muito bem estudado. Mas uma das principais causas que os cientistas alegam é que pode vir de herança genética ou, em alguns casos, a traumas ou lesões provocadas nos olhos, tá? Um pouco mais detalhadamente, né, para vocês, os causas de daltonismo se manifestam como uma condição de ordem genética hereditária e acaba sendo a maioria dos quadros está diretamente ligada a alterações no cromossomo X, o cromossomo sexual. Quando a criança recebe do pai, por exemplo, o cromossomo alterado através dessa mutação, nessa alteração é compensada pelo cromossomo normal da mãe. E nesse caso, a criança apresentará o cromossomo defeituoso, mas não terá o daltonismo e identificará plenamente as cores. Todavia, ela poderá transmitir o quadro posteriormente aos seus filhos, ou seja, o famoso azinho azão. Certo? Se ela pode não ter e ser dominante, mas se ela for heterozigota, né, nesse caso, o azinho dela se juntar com o azinho, vamos supor que essa criança seja homem, né, se o azinho dele se juntar com o da mãe, né, pode passar o azinho e aí o filho dele pode ser daltônico, tá ok? Sintomas do daltonismo. Então, os sintomas do daltonismo variam muito de pessoa para pessoa e é muito amplo, né, nesse caso. Mas a maioria, né, a grande deficiência está sobretudo na identificação e percepção do vermelho e do verde. Alguns indivíduos raramente apresentam alteração na qual conseguem perceber e identificar apenas as cores branco e cinza, como já foi citado anteriormente. Tá? Então varia muito, mas, né, os sintomas de daltonismo é realmente a cor, né? Não conseguir diferenciar a cor, por exemplo, isso daqui é amarelo, isso daqui é vermelho, isso daqui é verde, isso daqui é azul, né? Tem essa dificuldade. Então, se você apresenta alguns sintomas, a gente vai estar dizendo aqui embaixo para vocês como que é o tratamento e quais as procedências se tomarem. Qual o tratamento indicado? Normalmente a pessoa nem mesmo sabe que possui tal condição clínica. Em contrapartida, o daltonismo não possui cura e também não tem tratamento específico até o momento. A única alternativa utilizada hoje não elimina o daltonismo e nem mesmo melhora o quadro.
apenas atua melhorando o contraste na visão do seu portador, de modo que a identificação ou percepção da cor seja otimizada. Nesse sentido, acaba sendo indicado o uso de lentes com filtros de cor. Para casos em que o daltonismo acaba sendo desencadeado por pancadas ou correlatos à manifestação, pode regredir ou estabilizar desde que sua causa seja evitada ou combatida e o indivíduo apresente uma boa resposta ao tratamento ao qual receber. No Brasil, pessoas acometidas com o daltonismo possuem seus direitos salvaguardados através do estabelecimento da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência. Por isso, se você possui dificuldades para enxergar ou notou que seus filhos trocam constantemente as cores, não deixe de procurar a avaliação de um oftalmologista. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E é isso. Até o próximo vídeo. This is performance by